Muito boa noite, amigos do CT Segurança. Mais um programa Condomínio Seguro nessa sexta-feira, como toda sexta-feira fazemos, trazendo informações para todos vocês. Hoje nós iniciamos uma nova série no nosso quadro Ponto a Ponto, que começaremos a falar da parte dos recursos humanos, RH, como parte integrante de um projeto de segurança para atender os condomínios nas suas mais variadas formações. Temos hoje como convidado Marcelo Bando, grande especialista do mercado, que gentilmente cedeu seu tempo para conversar conosco sobre o tema especificação técnica da equipe de segurança. Falaremos bastante sobre esse assunto, de enorme importância, porque por toda a tecnologia que temos e que vimos até agora, precisamos ainda do ser humano com as qualificações, com o seu raciocínio, com o seu livre-arbítrio para poder interpretar, racionalizar e agir conforme os protocolos de segurança que foram previamente definidos. Então é a grande importância que se mantém do ser humano. E falaremos bastante sobre isso a partir de hoje e nas próximas séries, tá certo? Não esqueçam, por favor, de curtir, de registrar a sua presença no programa, para que a gente possa impulsionar esse programa para mais pessoas e as informações serem compartilhadas de uma maneira mais ampla. Muito obrigado por todos que estão até aí, estão aqui conosco, façam as suas perguntas. Começo cumprimentando meus amigos de programa e de vida, Eita Magal e Carlos Faria. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Eitan, Marcelo Bando. Boa noite à nossa audiência, né? Sempre presente aqui com a gente, equipe técnica, o Cavalca e seus Blue Caps. Uma boa noite a todos aí. Olá, boa noite, amigos. Marcelo, João, Faria. Mais uma noite agradável. Vamos falar do elo fraco, hein? O processo da segurança de qualquer condomínio, instalação que seja. Acho que é isso o maior dor de cabeça, desafio, né, que a gente tem nesse nosso segmento. Qualquer pessoa que é responsável, né, por uma operação tem que conhecer muito bem a matéria-prima, né? Chama CPF. Né? Vamos aprender com o Marcelo. Bora! Muito bem, muito bem. Realmente, você fez uma boa introdução, sim, porque não só a gente tem que conhecer na origem, como tem que mantê-lo conhecido, né? A cada dia podemos ser vítimas de emoções, e essas emoções podem ter repercussões diferentes. As pessoas tratam, recebem e administram suas emoções de maneiras diferentes. Então, cabe a nós conhecer e manter esse conhecimento o tempo todo. E é um pouco sobre isso que nós vamos começar a discutir a partir de hoje, nessa nova série que nós iniciamos no nosso programa Condomínio Seguro, Ponto a Ponto. Começaremos a falar sobre recursos humanos. E como recursos humanos, nosso convidado, Marcelo Bando, por favor, fale um pouco para a nossa audiência, aqueles que porventura não te conhecem, quem é Marcelo Bando? Boa noite, Itan, João, Faria. Feliz aqui participar desse programa, acho que é a primeira vez, então, toda a primeira é sempre a gente fica nervoso, né? Mas, assim, embora a gente está sempre no outro programa, mas ser entrevistado é diferente do que você entrevistar, existe uma diferença gigantesca aqui. Mas, assim, eu tenho 50 anos de idade, vou fazer 51 esse ano, comecei bem cedo, acho que 86, meu primeiro emprego fui pacoteiro de supermercado, né? Depois eu trabalhei como digitador, aí entrei na área comercial como área de compras, trabalhei como comprador durante muitos anos, aí eu me formei em marketing, né? E aí eu fiz estágio em marketing, trabalhei numa agência de publicidade, fui para o Japão trabalhar como DKSEG durante 1 ano e meio, e aí quando eu voltei em 98, minha prima trabalhava na Grabber, e foi aí que eu ingressei no mercado de segurança. Né, então, eu comecei na Grab em 98, fiquei até 2003, depois fui para a Gustil, fiquei mais 5 anos, depois fiquei mais 6 anos na G4S, fiquei só 1 ano na Megavig, só 4, 5 meses, que eu recebi uma proposta do Grupo GR, na GR fiquei mais 4, e agora, em 2022, ingressei na CUPSEG Autodefesa Brasil. Da parte, um pouco de conhecimento, eu sou muito grato ao Eric, que todos vocês conhecem, o Christensen. Então, quando entrei lá, bastante jovem, falei assim, Marcelo, você está na área de segurança, conheça a segurança. Então, foi quando eu fiz o primeiro curso lá, até você comentou, né, vocês comentaram aquele curso da Escola de Madrid, que foi uma parceria com a Infordigil,
Eu não fiz o DSE, eu só fiz um módulo que era análise de risco. Foi o meu primeiro curso na área de risco. Aí, depois de lá, eu não parei, eu fiz o PGS, que eu aprendi gestão de segurança também pela Inforvigil, depois eu fiz o Master Building Security, que é o MBS do Brasiliano, aí eu fiz o MBA, aí na MB Morumbi, e não parei mais. Aí eu fiz alguns cursos também de análise de risco, que você acaba sempre fazendo. Eu fiz, o último que eu fiz foi a ISO 31000, fiz o curso de ISPS Coach, que mais que eu fiz? Hoje sou membro da ASE, sou diretor da BSEG, sou membro da DESG, eu fiz curso de inteligência pela DESG também em Campinas, sou membro da Abrafac, membro do Grupas, e fiz uma inscrição para a ABRAP, que é da Praça de Prevenção de Perdas, né? Você dorme quando, Marcelo? Não. E aí, na parte de congressos, eu participei praticamente de todos, né? Todos que vocês participaram, eu participei dos congressos da Cobrasa, ABSEG, LAAD, ACE, DSEG, do Fórum GR. E agora você contou também que você vai deixar um legado nesta terra, hein? Qual que vai ser o legado? Eu já escrevi, na verdade, escrevi um livro, quero lançar agora no final desse mês de maio, no mês de maio para junho, né? Vai ser um livro que vai falar sobre o processo de concorrência, explicado passo a passo, na ótica de 3 stakeholders, que é o comprador, o usuário e o prestador de serviço. Eu escrevi um tema similar a esse, em conjunto com alguns colegas, no livro do CRA SP, no GSEG, né? A gente falou também sobre esse tema. Eu fiz em conjunto com o Lopes, da Lucil, o próprio Kassai, né, o Kassai, e com o Alexandre Gushken, da GPS. Aí eu escrevi alguns artigos na revista Segurança Estratégica do Caruso, e é isso aí. E eu gravei também um curso de segurança na parte de estratégia comercial no setor de segurança no IBRAGESP. Então, é um pouquinho da minha história. Então, você fala assim, mas você é operacional, você é técnico, você é gestor de segurança? Não, eu sou comercial. Então, sempre eu falo para todo o pessoal do meu time, assim, para você ter respeito, reputação a todos os gestores de segurança, você tem que navegar junto com eles. E você tem que ter o mesmo vocabulário que eles, você tem que ter o mesmo entendimento com eles. A partir desse momento, você passa a ter respeito, reputação, independente da marca que você está, né? Ou você carrega, ou você representa. Então, a reputação é sua. Então, assim, a questão eu fico muito triste quando vejo a área comercial que não participa de uma associação, que não investe numa segurança. Eu tenho aqui pelo menos uns 300, acho que muitos livros na área de segurança. Estou estudando aqui, eu fiz tudo um estudo para CPP, depois eu estou pensando em fazer o PSP, né, se eu sei que você é, né? Então, assim, eu estou eternamente estudando. Eu fiz o curso do CPP com o Marci, mas, assim, estou estudando sempre. Eu espero, assim, estar contribuindo aí para o setor de segurança, né, para os clientes, e buscar um pouquinho de conhecimento com todos vocês, né, e contribuir também de uma certa forma com uma ótica comercial também de projetos. É um pouco Muito da bacana. minha história. Muito bacana, boa apresentação. E na falta do que fazer, ele participa às terças e quintas com o programa do Teanes, né? Isso. Começa às 21 horas, termina na madrugada do dia seguinte. Normalmente é assim, viu? E o assunto é bastante interessante porque é bem descontraído, né? Lá tem o objetivo de disseminar conhecimento, então é quase que uma aula, né? Então, geralmente o pessoal leva material, faz apresentações, né? Então é bem didático. Sabe o que estou pensando? Desde a pandemia, estamos que 2 anos e pouco, impressionante o conteúdo que foi gerado na área da segurança privada como todo. Impressionante. Sem a pandemia, a gente estava ainda nas cavernas. Nesse verdade. sentido. Acho que nesse sentido, cara, eu sempre falo, a gente está fazendo o curso ELOS, agora de Excelência e Liderança Operacional, de segurança, a gente fala para o pessoal, cara, você quer aprender? Vai no YouTube, vai no Google. Claro.
Sim. Tem Vai no CT, né? Puta, Pois no é. CT, putz, é impressionante a quantidade de conteúdo. Realmente, quem que não quer estudar porque realmente ele não se identifica com a profissão. Então, cara, porque conteúdo tem um monte, só um pouco de disciplina que vai, né? Agora, olha só. Não só para os novos, para os antigos também, né? Eu consulto muito os programas para poder aprender coisas novas. Sim. Olha só que interessante, né? Isso só reforça aquilo que já foi dito muitas vezes, que toda crise traz muitas oportunidades. Certamente. Então, a pandemia, que foi uma crise global, né, trouxe oportunidades diversas no nosso setor, ampliou, né, a base de conhecimento assim de uma maneira exponencial absurda. Né? Então, bacana, o Bando vai lançar livro, então assim, além das lives, além das aulas, dos cursos, né, tem também publicações. Veja só que, né, tem um lado que não é tão ruim, né, de uma crise. Claro, toda crise é ruim, mas a gente tem que buscar oportunidades também, né, dentro desses cenários aí. Isso principalmente na formação do recurso humano, né, que vamos falar com dele que é o nosso hoje, tema, isso. O nosso tema hoje. Então não adianta ter informações na prateleira, né? Como que a gente traz isso na prática, né? É isso. Eu acho que no segmento tudo começa com o comercial, né? Porque a equipe de vendas da empresa XYZ começa a especificar aquilo que precisa, ou já recebe pelo cliente, tá? E como que funciona este processo aí? Conta pra gente, Marcelo. Na verdade, vamos falar de condomínios, né? Não, fala instalações. No geral. Preferencialmente condomínio, mas pode abrir o leque. Né? Tanto faz. Eu acho que o erro está dos dois lados, de quem compra e de quem vende, né? Eu acho que falta, o papel de vocês como consultores são fundamentais nesse eixo de contratação. Hoje tem um segmento um pouco, vamos dizer assim, prostituído, né? A gente pode ficar bem aberto aqui, né, gente? Senão, a censura aqui, mas é muito realmente prostituído, e hoje é muito fácil, eu falo para todos, inclusive para as empresas que eu sempre trabalhei, que hoje é muito fácil prestar serviço. Hoje é extremamente fácil e deveria ser muito mais barato prestar serviço, porque o cliente, ele não sabe comprar, ao mesmo tempo não sabe cobrar e não sabe avaliar. Então, para o prestador é muito fácil, então, muitas vezes, só entregar uma pessoa com uniforme e fazer um pouco da sua obrigação. Isso também se leva, a gente fala assim, de todos esses anos que eu vi várias concorrências, também por parte é um pouco da culpa do tomador. Muitos tomadores, eles falam assim, entrega os homens, a operação é minha. Nesse formato, durante muitos anos, o tomador, ele não deixou o prestador, em algum momento, ele participar desse processo de segurança, de desenvolvimento, né, de amadurecimento da prestação de serviço, né, de ter um pouco mais de inteligência, de assumir alguns riscos junto com o cliente, né? Então, esses tomadores que falam assim, deixa o homem comigo, paga o salário dele, paga o uniforme e a operação é minha, de uma certa forma, ele emburreceu o prestador. Isso foi muito comum. Ele emburreceu o fornecedor. Então, o fornecedor, por sua vez, já que ele não tem a responsabilidade de participar dessa responsabilidade do patrimônio, ele deixa os homens e o tomador, ele cuida. Então, dessa vez, ele deixou de fazer com que o prestador iniciasse, na verdade, pensasse na operação. Né? Então, o prestador está muito preocupado, esse prestador muito preocupado na questão de, tem que pagar o salário, tem que pagar o benefício, tem que fazer o SLA de contratação, mas, na verdade, a inteligência que a operação, o prestador não cuida. Essa é a grande verdade. E, em função desse impacto, durante muitos anos, hoje você vê o que a gente está vendo hoje. Hoje o cara deixa o vigilante lá, o porteiro, a recepcionista, o bombeiro, o máximo que ele vai fazer um SLA é de, se faltou em 2 horas eu reponho. Mas vê se o prestador de fato está na operação do cliente. Não está. Né? Mal escreve um manual. Bando em condomínios é diferente, hein? Porque o síndico quer o CNPJ para fuzilar, né? Para fuzilar. Eu concordo com você. No mercado de condomínio lógico, você tem uma seriedade muito grande, né? Porque, assim, hoje o condomínio não dispõe de um prestador, de um tomador de serviço profissional na área de segurança. Então, assim, muitas vezes depende efetivamente um pouco da inteligência do prestador. Comercial pode até ser um pouco diferente, comercial grande, né?
que já tem uma gestão e administração própria, tal, mais residencial. A gente vê, depois que acontece uma falha, qualquer ocorrência, primeiro a se apresentar a empresa prestadora de serviço. Pois é. Saber a responsabilidade dos outros, dos recursos, do morador que falhou. E muitas vezes o prestador ele monta um manual de procedimentos que nem sempre ele analisa o regulamento do condomínio. Então você tem uma série de divergências, de contrapontos que na hora de uma ocorrência, de um conflito com o morador, então você sabe que o regulamento é lei maior dentro do condomínio e o manual de segurança está em segundo plano. Então, o regulamento interno geralmente é muito raso, né? Então, muito raso. Não fala nada. Não fala nada. Então, eu acho que assim, falta ainda maturidade, né, gente, do prestador, falta maturidade do tomador, falta maturidade do nosso segmento de prestação de serviço, de buscar pessoas com o perfil correto, né? Então, hoje, muitas vezes, o processo de seleção, vamos começar aqui a falar onde é o alicerce, né? Onde começa tudo, que é a seleção de pessoal, né? Então, hoje, o porteiro, ele está porteiro e, muitas vezes, ele não sabe nem o que significa cuidar de pessoas, né? Ele não tem o tamanho da noção, da responsabilidade que ele cuida de não é de um patrimônio, e sim de pessoas. Então, muitas vezes, esse profissional, o porteiro, muitas vezes ele é encaixado em alguma atividade sem o mínimo critério. O critério que as empresas utilizam, ele não tem passagem pela polícia, ele não tem problema com o Serasa, não tem problema financeiro, ele não tem problema de saúde. Pô, tá apto, pode ir lá pro posto. É mais ou menos isso, é a verdade. Né? Diferente um pouco, talvez, do vigilante, que ele escolheu essa profissão, né? Ele estudou, ele se formou e está buscando uma atividade. Então, também tem o perfil, né? O que acontece muitas vezes na seleção, em condomínios, é que você pegar um vigilante que faca no dente, que trabalha numa logística pesada, ou numa operação de alto risco, e depois colocar um vigilante desse sentado numa guarita no condomínio, você matou o vigilante. Você mata o vigilante. Ou você pega um vigilante bancário, que está lá no sangue nos olhos, lá sabe que ele tem uma operação gigantesca, que ele pode ser assediado, aliciado, e aí você coloca ele também num condomínio, matou o vigilante. E aí vai gerar tumor, vai gerar uma série de outras coisas. Então, quando a gente fala de perfil, inicia realmente pelo processo de seleção. E muitas vezes o cliente, o operacional da companhia, né, ele conhece o cliente, mas ele não participa junto com o cliente no processo de seleção. Essa é a segunda grande, talvez que eu acho que é um erro. O segundo erro é isso, deixar essa responsabilidade só para o setor de seleção da empresa. Primeiro que a seleção da empresa não vai ao cliente. Segundo que, mesmo que o pessoal da seleção for ao cliente, ele não conhece de segurança. Então, assim, não adianta você falar que a seleção tem que ir ao cliente. Ele pode até ir ao cliente, mas ele não é especialista. Ô Bando, deixa eu aproveitar esse gancho que você deu e te fazer uma pergunta. Acho que antes... perguntas tem hoje, eu falei? Então, como é o Marcelo Bando que está aqui, eu preparei 23 hoje. Pode chamar o Tianes para me ajudar ou não? Não, é com você. Aqui não tem essa, não. Isso é 4 horas de programa. Exatamente. É para devolver. Hoje avisa o Cavalca aí que isso aqui vai até umas 3 da manhã, tá? Só para devolver para ele. Todos nós somos vítimas. Né? Já fomos vítimas, já. Eu ia te perguntar o seguinte, antes mesmo do processo de seleção, como você muito bem está colocando, eu entendo que é necessário definir, traçar, né, desenhar um perfil. E eu acho que esse perfil, ele é assim o pulo do gato, né, da coisa toda. Eu vou dizer por que eu penso dessa maneira. Você usou um termo aí interessante, né? O porteiro, muitas vezes, ele está porteiro. É o primeiro emprego, quando ele é muito jovem. É o emprego de alguém que ficou desempregado de um setor, por exemplo, da economia que caiu, né? Por exemplo, já teve caso da construção civil, da siderurgia, né? Então já teve caso desse, e o pessoal migra então para a prestação de serviço. E na vigilância não é muito diferente, né? Grande amigo nosso, o Ricardo Tadeu, da Modus, já falou isso para nós diversas vezes, né? Que raríssimas vezes ouviu de um vigilante que ele, quando criança, sonhava em ser vigilante,
que ele se esforçou para conseguir ser vigilante, não que não tenha esforço, mas assim, você entende? É diferente de alguém que queira ser médico, engenheiro, advogado, militar, esse tipo de coisa. Onde eu quero chegar é o seguinte, qual é o perfil, Bando, para o porteiro de um condomínio residencial? Se eu fosse o selecionador, é uma coisa que a gente discute muito, né? Acho que primeiro eu iria fosse para classificar, né? Eu acho que a pessoa que trabalha sempre na área de atendimento, né? Você buscar o histórico desse profissional, né? O profissional do perfil de indústria é um pouco diferente, então existe uma característica desses profissionais que teve uma passagem por alguns segmentos. Então, eu buscaria pessoas da área de atendimento, da área de hospitalidade, da área de hospitais, da área de hotelaria, né? Pessoas que primeiro buscam atendimento, que tenha primeiro paciência com o usuário, que é o morador, que não é fácil, né? Você tem a questão, acho que a idade é muito importante dentro de um condomínio. Não dá para você ter jovem dentro de um condomínio, jovem com jovem, eu acho que não dá certo, existem conflitos. Então, a pessoa com a idade acima de 40 anos, para mim, eu vejo um perfil ideal. É lógico que você tem que ter uma pessoa que também tenha noção de informática, né, que hoje a cadeia que passa dentro de uma portaria, você tem uma série de dispositivos, aplicativos, de softwares, que você tem que estar ligado, e muitas vezes uma pessoa muito mais velha pode ter um pouco de dificuldade no manuseio e como usuário dessas ferramentas. Mas, assim, basicamente, Faria, acho que é a questão mais de um profissional mais com perfil de atendimento mesmo, né? Acho que tem que ver mais o perfil psicológico desse profissional, porque não dá para existir muito assim. De onde você vai pegar um profissional desse, que veio da construção civil, que veio do setor da indústria, da área de logística, né? Então tem que ter uma certa combinação com o perfil do condomínio, né? E é difícil realmente buscar um profissional de portaria para o condomínio residencial. É diferente você pegar um porteiro um porteiro fiscal de piso, que é tudo sinônimo para um shopping center, para um mall, né? Para uma indústria, que é um pouco diferente que você tenha esse tipo de atendimento. Mas se você ser assim para você, qual o melhor, é difícil, viu? Então eu sinceramente, eu não sei. Eu vou mais do feeling do dia a dia que a gente vê dentro das empresas que eu trabalhei em relação à taxa de turnover, a taxa de reclamação de cliente. Então, a gente sabe quais são os perfis de profissionais que têm mais a rotatividade, né, em relação a estar porteiro e sair na primeira oportunidade. Então, a pessoa um pouco mais com idade tem a responsabilidade até de assiduidade, é diferente, né? A responsabilidade é diferente. Não sei se eu respondi, Faria. Eu acho que aqui a gente é uma construção também, né, o programa, Sim. né? Eu acho que isso é um ponto importante. Seria legal, por exemplo, né, você compartilhar as experiências, né, que você teve, certamente são muitas, né, com condomínios residenciais, exatamente o que você falou, essa questão, né, de fazer algumas escolhas na hora de definir um perfil, por exemplo, o quesito da idade, né? Eu acho que o quesito da idade é um quesito... Eu vou citar um caso, né? Eu apoio aí uma empresa prestadora de serviços e a gente, então, faz treinamentos com porteiros e vigilantes. Treinamentos de integração, né? Iniciais. E uma das coisas que a gente fica atento é a questão do jovem, porque o jovem, ele gosta, e é natural que seja assim, de sair à noite, né? Então ele sai à noite, ele se diverte durante a noite e no outro dia tem que pegar às 6 às 7 da manhã no posto. Isso já não é algo que ocorre com frequência com um porteiro casado, com filhos, com uma idade já um pouco mais velha. Ele até pode ter uma festa, alguma coisa, mas não é habitual, né? Então agora o Faria prega o preconceito contra o jovem, né? Não vai dar o primeiro emprego. Não. Eu acho que a gente tem que pensar que a responsabilidade é imensa, tá cuidando de vidas, né? De pessoas que estão lá no condomínio. Então, assim, é um aspecto, tá? Certamente tem diversos outros, masculino e feminino, né? Nós teremos porteiros e porteiras, né? Se bem que o nome não é esse, né? Porteiro feminina, não sei. Então, eu acho que esse é uma base bacana da gente debater, né? Como é que o que você viveu aí? Conta um pouco de vivência tua. Tem um monte. Agora que o Eitan falou que é o elo mais fraco, eu concordo em gênero, número e grau, né?
dentro do processo que a gente fala da parte de segurança, layout, infraestrutura, né, tecnologia, realmente o elo mais fraco é o ser humano. Por isso que acho que é um grande desafio para as prestadoras, não só para o prestador de serviço, como o time orgânico também, é realmente essa aderência, né, aderência ao treinamento, aderência ao que foi escrito, foi treinado, né, as auditorias que nem sempre as empresas conseguem fazer, mesmo que hoje fala que, vou fazer à distância, ou não vou fazer à distância, eu acho que ainda é muito difícil, né, esse engajamento, esse comprometimento desse profissional de portaria. Como você dizer que um profissional desse, tem um case bem legal, Faria, o porteiro estava na inclusa de um condomínio, então o morador estava lá com seu amigo, né, seu colega, e ele teria que trocar o primeiro acesso com a LPR e a segunda teria que entrar com a facial para fazer a dupla checagem. E aí não está dando problema não sei, na facial do cara, não probleminha não, como qualquer tecnologia, deu problema no equipamento. Uhum. E aí o porteiro pediu para se identificar direitinho, o cara saiu do carro transtornado, falou que o cara era sem noção, o cara tinha um carro de mais de 300, 400 mil reais, né, e depois você foi lá, foi gravado toda a informação, não bateu no porteiro, mas humilhou o porteiro, né, fez uma série de condições, e aí depois quando a gente vai conversar com o condomínio, né, com o zelador e com a administradora, e com o gerente predial, né, a gente fala assim, é engraçado a pessoa que deve ganhar pelo menos uns 80, 90 mil reais por mês, mora num apartamento lá de 300, 400 metros quadrados, tem um carro que custa 300 mil reais, e falar que o porteiro não tem noção, né? Assim, como você vai falar com um cara desse, o cara fala assim, que um porteiro ganha R$1.200, trabalha 12 horas por dia, e o cara fala assim, o cara não tem bom senso. O que dizer de uma situação, de um cenário desse? Como que vai falar que um porteiro desse tinha que ter discernimento para tomar decisão ali, para poder liberar uma pessoa que estava seguindo o máximo o procedimento de acesso lá, porque o equipamento não estava funcionando. Então, assim, no final, o cara falou um monte de besteira, que pediu para o síndico recolher aquele porteiro, não sei lá, e ao final recolheram o porteiro. Aí eu te pergunto, os demais porteiros, como eles se sentiram com essa situação, sendo que o porteiro lá fez todas as ações corretas e foi humilhado, e ainda a empresa recolheu, não mandou embora, mandou para um outro lugar, mas se o próprio condomínio não respeitou o procedimento do porteiro, ele não, como é que fala assim, ele na verdade, assim, jogou todo o respeito do time assim, no ar. Uhum. Então, eu acho muito difícil isso. É difícil ser porteiro, eu acho. Eu me sinto na pele assim. Deve ser muito difícil, gente. Imagina uma pessoa 12 horas por dia entrando no carro de 100 mil, 200 mil, R$1 milhão todos os dias, né, com aquela sopa, com um monte de sacola de shopping, sabe, aquele glamour gigantesco que é um condomínio de alto médio padrão, né, que é o AAA, né, que é extremamente de alto padrão, e a gente continuar pagando os mesmos R$1.300 para um funcionário desse. O que esperar desse funcionário, né? Uhum. Então, assim, hoje a gente discute alguns clientes que a gente quer fazer uma proposta com salário diferenciado, benefício diferenciado, mas se muitas vezes, por isso que eu falo agora, o comprador, que é o tomador do serviço, ele não tem esse entendimento de quanto que é importante, às vezes, pagar um pouquinho a mais para buscar um profissional melhor, para buscar um engajamento melhor, para não gerar turnover, porque turnover é caro, muitas vezes o cliente não quer pagar por isso. E ainda, no final, ainda chama o porteiro de segurança. Isso é para acabar com o moral do cara, né? Porque o segurança não viu, porque o segurança não viu e não deixou entrar. Então, assim, é um pouco do desabafo que eu dei esse exemplo, porque isso acontece todos os dias. Acho que você sabe mais do que eu, né? Sim, a gente sabe, sim. Isso que você falou, né, remete à questão da comunicação. Quer dizer, quando você recolhe o porteiro, sem ter uma justa razão, a mensagem que você dá para os demais, a comunicação que você faz é extremamente negativa, né? Ou seja, se você fizer igual ou pior, você está fora. Então, você tolhiu esse profissional de qualquer iniciativa, né?
A partir dali ele está no automático, né? Então é uma forma de comunicação. E a outra forma de comunicação que você falou é a intimidação que o porteiro, o vigilante sente por conta da ostentação, né, do morador. Toda essa ostentação ela é intimidatória, né, para o vigilante. E ter um carro de 300 ou 400 mil não é credencial para ninguém entrar em lugar nenhum, principalmente numa propriedade privada, né? Então, é por isso que às vezes eu gosto de ambientes assim, porque todo mundo ali... Aliás, só de compartilhar uma ideia aí, né? Uma situação que aconteceu num cliente, eu não posso falar o nome do cliente, né? Hoje esse cliente não é mais meu, o cliente é do Jauiche. Mas houve uma reunião lá com moradores e síndico, e começou uma discussão, malhando a empresa de segurança. Eu pedi a palavra, porque afinal de contas me chamaram lá para ouvir alguma coisa. Eu falei assim, olha, todos vocês foram criados para mandar. Nenhum de vocês foi criado para obedecer. É só ver o sobrenome de vocês, a empresa dos pais de vocês. Então, como é que vocês esperam que um porteiro ou um vigilante possa fazer o trabalho dele aqui num grupo de um monte de gente que só quer mandar, né, que foi criado para isso? Então, vocês têm que esquecer que vocês são empresários, que vocês são, enfim, né, esse tipo de coisa aqui, entender que vocês são só moradores e tem que submeter uma regra de condomínio, né? E aí, eu acho que eu perdi o contrato por causa disso, mas enfim, não, brincadeira, não foi por causa disso, mas eu acho que foi a minha leitura naquele momento, você entende? Então, assim, intimida mesmo, Bando, você tem toda a razão. É um choque cultural muito forte, cara. Pessoal, vamos lá, vamos olhar no espelho e falar a verdade. Você pega uma pessoa que vem da periferia de São Paulo, coloca ele dentro de um condomínio, na Nova Vila Conceição, cara, se você não faz a gestão do psíquico dele, e a gente sabe que a gestão é uma coisa que mais a gente estamos mal ainda, na gestão de pessoas, as pessoas não estão capacitadas a fazer gestão de pessoas, né? E isso traz todos esses resultados de rotatividade, de insatisfação, desmotivação, falhas operacionais. Aí vai, cara, sabe, é um cabide de emprego para ele. Ele vai ser desse e vai no outro. Viu, Eita? Por mais que você falar de gestão, é uma coisa que a gente tem que avaliar com muita atenção. Muitas vezes, porque a gente não sabe como ele foi criado, como é que ele foi a infância dele, como é que ele chegou à idade adulta, né? Quais oportunidades ele teve de formação acadêmica, né? Então, muitas vezes não teve o pai, não teve a mãe, então ele não tem a mínima noção do que é certo e errado. Então, muitas vezes, por mais que o supervisor fala, olha, tem que fazer aquele santinho, é assim que assim funciona, muitas vezes o cara simplesmente não consegue assimilar. Porque muitas vezes ele não tem esse entendimento, ele não consegue filtrar o certo e errado. Então, é mais complicado do que vocês possam imaginar. Não é porque assim, o cara não entendeu, não é que o cara entendeu, é que o cara passou por uma infância tão difícil que o cara só faltava escola, não conseguia nem entender o que a professora falava, não sabe nem fazer uma conta de multiplicação muitas vezes. Então, assim, como você vai falar uma linguagem para esse cara, para esse porteiro, né, para esse profissional, e muitas vezes o supervisor ele erra muitas com isso. Não sei se vocês sabem, na maioria das empresas que eu trabalhei, o assédio moral é o segundo maior índice de trabalhista que tem. O maior índice trabalhista em qualquer empresa de serviço se chama hora extra. Hora extra está relacionado a hora extra efetivamente, né, hora que é a intrajornada e assim por diante, né, folga trabalhada. O segundo índice maior, isso aí você pode fazer qualquer levantamento com qualquer prestador de vocês. E tem a parte que está relacionada à hora extra também, que é a parte de verbas trabalhistas que está relacionada à hora extra. Mas o segundo maior índice de reclamação trabalhista chama assédio moral. É o tratamento da supervisão com o funcionário. Vou fazer Shabá agora. Então, pessoas têm que vir fazer o curso de Excelência e Liderança Operacional de Segurança, exatamente como 40% fala só da parte comportamental do líder. Porque a gente não sabe relacionar com nossos subordinados. Cara, isso é uma grande falha de quem? Do dono da empresa, porque nunca investiu nessa pessoa. Entendeu? Ninguém nasce sabendo. Então, como você diz, Eitan, não dá para cobrar o que a gente não ensina, né? Exatamente.
Tem que ensinar este rapaz que você acabou de contratar, do jeito, com aquela velocidade, a gente sabe da dificuldade, comercial vai lá e fecha um contrato, 30 dias tem que implantar, às vezes dezenas de funcionários, cata no laço, põe uma falda, joga no posto e reza. Aí a gente ouve uma coisa que me incomoda muito. Use o bom senso. Use o bom senso. Isso me incomoda profundamente. Aí as empresas, não vou dizer que a empresa na qual eu trabalho hoje também não tem, né? Porque acho que é uma iniciativa importante, você ter o EAD, que é o ensinamento à distância, que você consegue alcançar o seu número de colaboradores, que antigamente era impossível, né? Com um time de instrutores, as empresas tinham às vezes 3, 4, 5 instrutores para 10, 15 mil funcionários. Você fala assim, como você vai conseguir treinar 10 mil colaboradores com 2, 3 instrutores? Então, assim, o EAD ajuda, mas aí vem a segunda pergunta, sabe qual é a adesão desses colaboradores operacionais de nível de portaria, talvez vigilância nem tanto, mas portaria, auxiliar de limpeza, de entrar numa plataforma EAD, fazer o curso e fazer a prova? É menos de 10%. Verdade. Ele tem recurso, a empresa fornece curso de graça, mas não é que eles são preguiçosos nada, é porque eles não têm essa educação de fazer. A pessoa não tem, então, a pessoa não tem essa educação de ter a iniciativa de fazer o curso sozinho, sabe? Não vai, não é assim. Não é assim. Meus amigos, eu peço a licença de vocês que estamos conversando e os que estão nos assistindo. Nós precisamos entrar com o nosso momento apoiador, onde eu solicito apenas 2 minutos da paciência. Em seguida, voltamos para esse mesmo ponto para dar continuidade a esse bate-papo. 2 minutos apenas, o nosso apoiador. Voltamos já já. Você já pensou em quantos problemas pode ter em caso de roubo e furto, ou até um incêndio na propriedade de seu cliente monitorado? A vida é imprevisível. Que tal ofertar mais uma maneira de seu cliente cuidar bem do seu patrimônio? O monitoramento com seguro visa proteger os locais monitorados e também atenuar as ações de responsabilidade civil contra as empresas de monitoramento em caso de intrusão e roubo de bens ou danos ao imóvel segurado de seus clientes, ainda com uma ampla assistência 24 horas. Ele pode ser contratado em todo o território nacional, com aceitação para casa de veraneio e residência de moradia, empresas e condomínios com e sem portaria remota. Nós somos a Moninf Corretora de Seguros, com mais de 25 anos de experiência no mercado segurador. Acesse nosso site e siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos seguros voltados às empresas de segurança. Muito obrigado pelo tempo de vocês e, conforme prometido, retomamos o nosso assunto aqui, falando hoje sobre a especificação técnica da equipe de segurança, contando com o nosso convidado Marcelo Bando, que tem compartilhado suas experiências. Marcelo, muitas pessoas estão aqui se manifestando no nosso chat, ou comentando algum caso, ou parabenizando, ou nos cumprimentando, e a gente vai procurar colocá-los em sintonia conosco aqui, tá certo? Eu queria colocar uma frase que eu acabei de ler aqui, da Haley Hitch. Ela diz: cuide das pessoas e as pessoas trarão os números. Então eu gostaria de colocar essa provocação para nós conversarmos a partir desse segundo tempo do nossa live, sobre essa questão de cuidar das pessoas como pessoas. Eu tenho uma lema que fala: In God we trust, não é meu, tá?
é do pensador, agora fugiu o nome, Darwin, alguma coisa assim. In God we trust, all other bring data. Em Deus que a gente acredita, todo o resto traz dados. E na gestão de pessoas não é diferente. Não é diferente. E todo o resto o quê? Eita, todo o resto? Tem que trazer dados. Dados, ok. Tem que trazer dados, porque sem números a gente não faz o gerenciamento. Apesar da subjetividade do recurso humano, isso é o trabalho de gestão, de gastar um pouco dos neurônios e tentar extrair números. O que é número na gestão de pessoas? Quantas faltas, quantos atrasos, quantos treinamentos que ele fez, quantas falhas operacionais ele fez. A gente consegue trabalhar. Quantos elogios recebeu? Quantos elogios ele recebeu? Acho que tem um dado aí que é importante, né? Está falando de dados, né? Que é o seguinte: algumas profissões do mesmo, eu vou chamar de nível, tá? Mas assim, do mesmo nível do porteiro, em termos de exigências educacionais, né? Em termos nesse termo que eu estou falando. Por exemplo, quem trabalha na construção civil, ele tem produção. Obra tem cronograma, obra tem entrega, certo? E ele, então, faz parte de um processo de construção que tem produção. Se ele trabalha na indústria, numa linha de montagem, a mesma coisa, né? Muitas dessas empresas têm programa de participação de resultado. Mas eu fico imaginando o porteiro que está numa prestação de serviço na portaria, que ele nem precisa, né, muito desses requisitos de produção, né, de cumprimento de prazo, de criatividade. Então, como é que fica isso? Quer dizer, como é que a gente motiva ele? Né? Qual é a motivação? Então, eu queria escutar nosso convidado aqui, nas empresas pelas quais ele passou, né, que foram algumas grandes empresas, quais as práticas, né, que se adotou para motivar esse pessoal, né? Tem um case que é da Graber, eu acho que foi bem interessante. Hoje, infelizmente, acho que não existe mais isso. Eles tinham lá o Team Clean. Acho que não sei se vocês lembram disso lá na Graber. Para cada treinamento, eles tinham uma estrelinha que colocava no colaborador. Então, assim, existia o Team Clean, assim, naquela época, em 98, 99, o pessoal tirava nota 10, o grupo, né? Então, um, assim, incentivava o outro, e naquela época a empresa tinha 3, 4 colaboradores apenas, então eles davam luxo de dar um brinde para cada colaborador do time nota 10, às vezes uma cesta básica, né? É um reconhecimento simbólico, mas ajuda muito, né? E aí é legal, assim, quando a pessoa chegasse a 5 estrelas do treinamento, ele estaria apto para ser promovido para uma forma de promoção. Então, assim, se o cara era porteiro, se fizesse o curso, obviamente, ia para vigilante, se vier vigilante, ia para vigilante líder, para vigilante operador, para inspetor, supervisor e assim por diante. Eu achava, assim, que eram pequenas ações que não tinha impacto financeiro no contrato e fazia a maior diferença. Um outro case que eu tive na G4S foi um projeto de limpeza, onde que foi combinado com uma empresa de descartáveis, onde que fez o projeto, onde que fazia a economia de descartáveis. Então, foi todo um projeto, foi feito em parceria com essa empresa, então, se gastava, por exemplo, lá 60, 80 mil reais descartáveis por mês. Quando faz descartável, era só papel higiênico e papel de toalha de papel. Então, assim, passou a gerenciar essa redução, e na redução, uma parte do saving ia para o cliente, uma parte de saving ia para os colaboradores. Então, onde que o pessoal pegava papel, limpava vaso, pegava papel, limpava vidro, puxava papel de qualquer jeito, então passou a economizar, assim, eu não lembro o número, mas de 50 mil, o consumo passou a gastar 40 mil reais. Então, eles pegavam uma parte para o cliente, uma parte eles pegavam, assim, vamos supor, 5 mil reais, dividia em 20 funcionários, dava para cada um. Já teve mês lá que o pessoal teve praticamente um prêmio que foi quase a metade do salário deles. Então, lógico, chegou um momento que não dava mais saving, né, porque já chegou no limite. Esgota. Mas foi uma baita de uma iniciativa. O que eu quero dizer com isso, assim, hoje dá para fazer coisas diferentes. Dá para você trabalhar com nível de produtividade, né,
dá para você ser criativo e você mostrar para o colaborador o quanto ele é importante nessa operação, né? Principalmente quando a gente fala de prevenção de perdas, porque no nosso setor tem muita perda, né? Vocês sabem disso. E hoje, nós, como prestador de serviço, a gente tem uma margem muito pequena, né? Às vezes o tomador não sabe o quanto efetivamente ganha o prestador de serviço, né? Se você falar de EBITDA, essas coisas, não chega a duas casas decimais, né? Então, se você falar de lucro, chega a 2%. A gente está falando de um direto e custos diretos e custos indiretos, que qualquer economia, imagina agora de combustível a R$8, supervisão na rua, é um custo gigantesco, né? Então, assim, tudo tem que buscar inteligência, otimizar processo. E esse exemplo lá desses 2 exemplos que eu dei, reverteu para o colaborador. Isso foi bastante interessante. Agora, na CampSeg, onde eu estou hoje, foi semana passada, foi um treinamento que eu realmente fiquei maravilhado com o treinamento, porque eu nunca tinha feito. Foi um treinamento com um consultor super conceituado, né? Ele fala sobre o conceito não, é o efeito Disney. Não sei se vocês já fizeram esse treinamento da Disney, né? Foi um evento de um dia inteiro, para nós ali, para muitos ali, foi um soco na cara, um chute na boca e um chute lá embaixo, assim, sabe? Porque ele fala basicamente o óbvio, parece que é o óbvio, mas que ninguém faz. Então, o que ele fazia? Ele associava toda a excelência da Disney e ele colocava na aplicação, vocês fazem isso. Aí ele falava, a Disney tem esse padrão, vocês fazem isso. A Disney não é robotizado. Existe o que a gente colocou, que é a questão da cultura da empresa. Se a Disney implantou uma cultura, não foi procedimento, foi uma cultura, né? Desde do acionista, o diretor, se cai o papel no chão, o diretor vai lá e pega. Não é o faxineiro que pega, quem estiver mais próximo, quem estiver mais perto. É cultura. Então, lá na Disney, ele mostrou lá que existem 4 pilares lá, e o primeiro pilar se chama segurança. Então, assim, se tiver qualquer parada, qualquer evento, se tiver um risco à vida, risco ao ser humano, a primeira ação é a segurança, independente do show, da eficiência, do financeiro. Então, tem que estabelecer a cultura. E eu acho que falta para nós aqui a cultura. E eu gostei muito do que aconteceu na CampSeg, porque a empresa está preocupada com a questão de criar cultura, né? Às vezes não tem... É difícil você falar de financeiro para você reter talentos, mas assim, acho que o comportamento, o respeito ao próximo, acho que já começa por aí, sabe? De mostrar que você está investindo não só na alta gestão, na média gestão, na supervisão, e agora a gente vai contratar um outro mesmo curso com outro time, e aí vai começar a desenhar a cultura, lógico que é de médio e longo prazo, cultura não se faz de curto prazo, mas em relação à excelência de atendimento. É a questão de saber falar o simples obrigado, né? A simples gentileza e respeito ao colaborador e mitigar essas questões de reclamações trabalhistas, né? Em relação à forma que você fala com o colaborador. Então, essa iniciativa que a empresa está colocando lá, está investindo, isso para mim foi sensacional, assim, um momento de bastante orgulho. Eu acho que o maior desafio da empresa prestadora de serviço, devido à característica dela, que você trabalha geograficamente muito espalhado, é trazer o DNA da empresa, na holding, para a ponta. Sim. Acho que isso é o maior desafio. Quem que acha a solução disso vai trazer um resultado totalmente diferente. Né? Sim. Acho que a tecnologia está aí para ajudar. A gente tem algumas ideias, mas nunca testei, nunca implantei, mas eu acho que o caminho é pela tecnologia. Porque não adianta você colocar no preço do custo, fazer uma integração de 30 dias antes de colocar o carro no posto. Isso não vai acontecer. Não vai adiantar. Não vai acontecer. Animal a gente consegue em um dia, então imagina realmente dar conteúdo para ensinar, para ver se o cara assimilou o conteúdo. Então, muito, de novo, a questão da gestão da liderança, que tem que fazer esse papel com apoio da tecnologia. Senão a gente não vai vencer. Não vai vencer. Eu concordo plenamente, Ita. E a tecnologia tem que ser humanizada também, né? Porque, assim, tudo que a gente fala que
que é uma coisa, questão de padrão, o padrão não pode se confundir com robotização, né? Porque robotização é o telemarketing, que você vê lá, você liga para o telemarketing lá, a pessoa sempre vai falar a mesma coisa, você fica louco de telefone na cara da pessoa. Então, as pessoas que querem contato humano com humano, querem se sentir acolhido, querem sentir que não seja aquele atendimento, sorriso artificial, né? Tem que ser um sorriso natural. E buscar um profissional que ganha tão pouco, e você, acho que o que mais ele precisa realmente é o respeito, né? A valorização. E parece que, às vezes, parece ser tão difícil, mas para alguns é tão fácil, né? Às vezes eu não sei se é porque é um pouco da minha educação, mas por que será que é tão difícil respeitar o próximo, né? Mas não é uma tarefa fácil. No final é atenção. Na verdade, o que o cara quer na ponta? Ele quer atenção. Eu falo, cara, hoje tem um recurso muito simples, cara. Abre um canal de Zoom com sua portaria. Você está aqui, todas as empresas razoáveis têm centrais de controle. Cara, chama ele por 5 minutos de conversa no Zoom. Não tem que ser todo dia. Ok? Dá atenção, dá um bom dia para ele. Está tudo bem aí, está precisando de alguma coisa? Não, a gente está esperando ele solicitar, ele reclamar, e quando vem a cliente sabe antes de você, aí já vem a rescisão de contrato junto, hein? Porque era como você deixou de atender. Cara, é recurso fácil, existente, que é a rotina, procedimento executável. E então, a supervisão é fundamental. Não adianta ter um baita de um DNA, um baita cultura, assim, muitas vezes a supervisão, ele tem uma série de desafios, uma série de metas para cumprir, né, de resultados a entregar, se muitas vezes ele não está próximo do colaborador, né, às vezes a pessoa está ruim, a pergunta, antes de aplicar, perguntar o que, ouvir o colaborador, já vai aplicando logo uma advertência, uma suspensão, né, e às vezes a pessoa está com a criança doente em casa, ou separou do marido, ou está com os pais adoecidos, né, e às vezes a gente não quer entender, né, a gente já quer aplicar uma advertência antes de entender o problema do funcionário, né. Cabe ao supervisor levar a cultura da empresa e manter essa cultura em alta, né, em prática. Sim. O Eitan está com um curso interessante aí que fala justamente sobre isso, aposta justamente nessa situação que eu lamento, mas as empresas prestadoras de serviço da vigilância parece que ainda não acordaram para esse detalhe simples. O elo de ligação é o supervisor. Então cabe a ele levar essa cultura. Para que ele possa ter tempo de levar essa cultura ou ser um treinador o tempo todo, tem que tirar deles algumas atividades que são administrativas, que roubam esse tempo. E essas atividades podem ser substituídas. Hoje em dia já tem gente praticando, tem software para poder ajudar nesse tipo de situação e deixar o cara focado na especialidade para a qual a empresa foi contratada, que é isso que o cliente vai querer no final. Basta acontecer um problema que eles vão dizer, mas vocês não são a empresa de segurança, o que você me diz, o que você fez, o que eu devo fazer? Mas a gente não prestou atenção nisso porque está focado em uniforme, benefício, hora extra, pagamento, etc. E não focou no que tem que fazer. E é caro pôr esse cara na rua, é caro pôr um supervisor na rua, se deslocar para poder não fazer o que deveria ser feito. Então é um ponto que as empresas precisariam se rever, se revisar, com todo respeito, mas com o intuito de contribuir, porque já fui e sou agradecido por ter vivido nesse meio, já fui de empresas de vigilância e foi lá que eu detectei esse hiato, esse gap, que em muitos casos ainda prevalece. Em algumas raras exceções já estão tratando, mas a maioria prevalece esse gap. Eu tenho certeza que o mercado está amadurecendo. Daquilo que eu peguei há 24 anos atrás para hoje, muitos amadureceram. O que está acontecendo, um movimento muito importante, que tem um ponto de atenção, não vou citar nomes, mas essas grandes empresas estão preocupadas em aportar um fundo de investimento, essas empresas que estão buscando um IPO, né, um capital, a gente está percebendo já tem escutado uma série de pessoas no mercado dizendo que essas grandes empresas que estão nesse foco do negócio, né, de fundo, de aquisições, de
de crescimento a qualquer custo, esse nome que não me preocupa, crescer a qualquer custo. Então, assim, antes, quando o supervisor tinha 20 clientes para atender, hoje esse mesmo supervisor, ele atende 40, 50. Às vezes, muitas vezes, em grandes empresas, esse mesmo supervisor atende 70 clientes. Ele então, não assim, atende, ele vai. Ele vai. Vai lá. Então, alguns movimentos são perigosos, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente evoluiu, eu acho que existe uma curva que pode, eu falo que é um ponto de atenção. Mas tem bastante empresas boas, assim, também. A gente fala que parece só coisa negativa, gente, mas tem muitas coisas boas para compartilhar também, né? A gente não tem coisas negativas aqui, não. Aqui a gente está falando dos problemas, né? Exatamente. Das pessoas. Né? E como tal, a gente vê um reflexo nisso aí também, Bando, que a pessoa do supervisor, por não conseguir fazer o que deveria fazer, porque tem demandas que lhe são outorgadas, e ouve do cliente as críticas, ouve as reclamações, ele também se frustra. Ele passa a ser ter um dia de trabalho angustiante, ansioso. Ele até quer fazer, tem a vontade, ele não tem tempo de poder fazer isso daqui, porque não repercutiu em toda a organização, que a obrigação dele é ser o elo de ligação. Eu defendo muito a figura do supervisor treinador. Eu acho que ele tem que ser um treinador constante, a cada visita é um treino. Tá? Ou de auditar processos, ou de, por exemplo, faz uma ronda com o homem, fica na portaria para ver se ele está fazendo os processos corretamente. Tem que ter esse tempo. Eu defendo esse ponto de vista. Tá? Depende, não, é assim que tem que ser, não tem outra opção. Não é isso é liderança, pô, você tem que acompanhar, você tem que observar, claro. Você tem que corrigir. É infinito. Eu acabei de postar agora no chat um podcast que eu escutei, sensacional. Porque o que acontece, a gente não se conhece. Então, esta autora, ela fala de autoliderança. Olha, inovação emocional. Uma vez que eu me conheço, eu sei quais são as minhas deficiências, eu posso corrigir. Eu vou ser um homem melhor. Sun Tzu já falava isso, né? Sun Tzu já falava isso. Falava o quê? Conheça o seu inimigo e é você mesmo que conseguirá vencer as batalhas, né? É isso aí. É verdade. É você mesmo. Você é o próprio inimigo de você. O maior obstáculo na vida de qualquer pessoa é ela mesma, né? A forma de se posicionar. Ô, Bando, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta para você. Eu te falei que eram 23, né? Eu não fiz nem 20 ainda. Tá bom. Um evento que ocorre com certa frequência é o seguinte. A gente tem visto pessoas com um perfil muito bom, algumas com um curso superior. Verdade. Alguns que falam um segundo idioma. Nós temos visto aí pessoas que tiveram experiências em outras companhias, eventualmente moram até fora do país, como você explicou a tua trajetória, se candidatando a vagas de porteiro. Tá? E aí vem a minha pergunta a você. Esse nível mais elevado do que a vaga, quando o candidato é maior que a vaga, ele é um impeditivo de contratação? Você vê problema nisso? Como que você vê isso? Veja que é um processo que o pessoal de seleção dificilmente vai contratar, porque ele é um trampolim, né? A gente sabe que é um trampolim. Ele está lá buscando uma posição, não vou dizer por desespero, mas ele precisa trabalhar porque tem dívida. A gente sabe que ele vai estar lá como um trampolim, é o tempo de ele buscar um outro emprego. Então, assim, tem um vigilante lá na Campseg que ele fez doutorado de Química. Putz! E ele está lá, se você for hoje lá, ele está lá na área de serviços gerais da companhia. O Lima, que é o nosso diretor lá, ele ficou sabendo assim, do supervisor, e aí, olha como o mundo é. Ele falou assim, por que você está procurando vaga de vigilante, né? Ele falou assim, olha, quando eu acabei de me formar, como eu fiz o doutorado, eu fiz mestrado e doutorado, ele abriu uma empresa para fazer sabão, químico, né, uma empresa de fazer sabão, essas coisas assim, produtos de limpeza. E ele não conseguiu sustentar e quebrou. Só bem humilde, mas extremamente inteligente, estudioso. E ele precisava pagar as dívidas acho que da empresa dele lá, aí ele foi trabalhar o amigo dele era vigilante, fez um curso de vigilante, foi fazer vigilante.
E aí o Lima ficou sabendo disso, foi lá e pegou o pessoal falou assim, não, vem trabalhar aqui na empresa. E aí ele está lá assumindo uma parte lá junto com o pessoal da área de expedição logística, né? E, ao mesmo tempo, o Lima deu um desafio para ele lá, para ele desenvolver algumas coisas no segmento e, quem sabe, dar uma nova oportunidade para essa pessoa. Não foi nem um trabalho, assim, eu vou dizer assim, social na iniciativa da empresa, foi uma iniciativa do diretor da companhia, que é o diretor de operações e executivo, né, não só da ComSeg, da ADB também, e ele identificou isso. Mas, voltando ao assunto, é difícil, Faria, você pegar um profissional com nível superior. Agora, vigilante tem muitos com superior, viu? Isso é comum, vigilante com superior. Agora, porteiro com superior, acho que é um pouco mais difícil. Tá, mas pensando como candidato, seja como porteiro, vigilante, recepcionista, bombeiro, pensando como candidato, então, o que você está dizendo é um problema. Não é um problema, mas assim, a gente tem histórico, né, Faria? A gente sabe que a pessoa ele vai ficar lá, vai arrumar um emprego, vai ficar 2 meses, 3 meses, vai sair. Né? Agora, eu acho que muitas vezes eu já vi oportunidade dentro, não da empresa que eu trabalho agora, mas em outras empresas que, dentro de uma oportunidade de busca de emprego como vigilante, ele acabou entrando com uma outra vaga de supervisão, uma vaga de administrativa, ou uma área de um pouco mais de inteligência dentro da companhia. Então, aí, acho que compete talvez o setor de seleção identificar uma oportunidade e propor a esse profissional um outro tipo de posição, né? Porque realmente de porteiro ele não vai ficar difícil. Imagina a pessoa que estudou tanto vai ganhar R$1.300 por mês bruto. Não sei se ele consegue, né? É uma realidade, gente, não dá de jogar. Eu acho que tem bastante cases ligado. Eu só ia dividir um caso, né? Para ser muito extenso, a gente tem um horário que já até estourou. Mas eu tenho um caso hoje de um condomínio que eu atendo que tem porteiros orgânicos, não é prestadora de serviço, são porteiros orgânicos, e tem um porteiro lá que é formado em pedagogia, ele chegou a dar aulas, né, ele chegou a trabalhar em escola, na pandemia ele deu aulas de reforço para quem estava em casa, mas ele ficou trabalhando no prédio. É claro que a faixa salarial de um porteiro orgânico, ele é aí no mínimo o dobro do que ganha numa prestadora, né? E quando eu indaguei ele a respeito do porquê ele optou por ficar no prédio, né? Foi por questão de estabilidade. A gente sabe que no Brasil o professor não é de forma alguma reconhecido, né? Pelo menos não financeiramente. Além disso, é agredido, não é respeitado. Enfim, nós temos um problema sério no país na educação. E ele então optou por ficar na portaria que ele se sentia mais seguro. Terceirizada a portaria? Faria? Não, orgânica. Orgânica. Equipe orgânica. Orgânica é diferente mesmo. Mas veja que não é a posição de porteiro o problema. O problema foi a remuneração. Óbvio. Follow the money. Sério. É isso aí. Bando, a gente não é igual ao do Tianis, não. A gente tem horário, viu? Tá bom. O Tianis entende até meia-noite, viu? Mas a gente finaliza com um estreazinho. Tá preparado? Vamos lá, né? Pode pedir para sair. Não posso passar essa vergonha, não. Não faz isso, não. Responde a pergunta dentro do nosso contexto hoje, tá? Qual é a pergunta que você responderá? Claro que não. Qual é a pergunta que você responderá? Claro que não. Se eu vendo porteiro para fazer serviço de vigilante, eu faço claro que não. Ele estava preparado, hein? É um comercial nato. É um comercial, viu? Estava pronto para a pergunta. Não estava, não. Isso aí. Muito bacana. Muito bom, é isso aí. Claro que não. Claro que não. Claro que não. A gente tem um desafio muito grande aí do qual é o mercado, né, pessoal? Acho que no final do processo, acho que tudo bem, obviamente, que fatores de custos, cara, mas quando você vai para um condomínio gigantesco, cara, não vai fazer nenhuma diferença se cada unidade vai pagar R$10 a mais, tá? Mas a gente sabe como que é difícil, às vezes, quando a gente vai para a Assembleia, que ele tem que aprovar projetos, tá? E você pede um incremento, um rateio de R$50 a mais
na mensalidade, num período de 12 meses, às vezes não passa. Não passa. E condomínios de alto padrão, cara. Só para compartilhar rapidamente uma experiência recente que eu tive, muito feliz, por sinal. Quando eu mostrei uma materialidade ao contratante, ao tomador do serviço, em que a gente pode medir o nível de aderência do aprendizado, ele gostou da situação, tornou tangível essa situação, que ela tem um progresso, ela tem uma gestão relativamente simples, e ele abriu mão do seguinte: quando nós tivermos notas acima da média, por exemplo, eu uso como nota de corte o 7, quando tirar 10, vamos dar uma premiação, eu, contratante, vou contribuir com isso daqui. É uma cesta, vem através da empresa terceirizada, mas ele se comprometeu a isso, porque ele viu a materialidade nisso aqui. Então, talvez está um pouco da questão dos gestores em geral, né, que é o papel que eu faço nesse cliente, dos gestores em geral, mostrar a significância ou a importância ou a materialidade, tornar tangível esse tipo de mensuração. Quem sabe a gente consegue ter situações como essa, que eu tive a felicidade de receber esse reconhecimento do cliente. E que não foi para mim, né? Vai ser para quem tirar 10. Legal. O custódio na Piracanjuba, né, SLA, que ele está praticando com o prestador de serviço dele, o desconto do SLA, ele fica numa caixa que é revertido para a capacitação da equipe. Para aprimorar a operação. Ninguém quer ganhar dinheiro no SLA. Não estou aqui para trazer caixa. Entendeu? O que vou emitir nota fiscal de leite? Não faz sentido, para colocar o dinheiro em caixa. Então, faz uma caixa e esse dinheiro se volta como investimento. Bacana. São experiências. Essa é a nossa ideia. A troca de experiências. Né? Exatamente. Sensacional. Bom, nossos colegas que estão nos assistindo, os nossos convidados, Marcelo Bando, nós já estamos aqui no final do programa e eu gostaria de deixar a sua palavra de boa noite, de despedida aqui para a nossa audiência. Bando, por favor. Obrigado, Eitan, João e Faria. Eu acho que para vocês aqui nos assistindo, acho que o mais importante que está falando até agora, para você ter uma equipe coesa, no final tudo é respeito, né? Respeito, vamos falar de condomínio, respeito do prestador de serviço, respeito do morador, respeito do tomador. Uma vez eu fui bem rápido, eu fui num condomínio onde que o micro-ondas estava dentro do banheiro. Então, assim, eu tenho certeza que vocês já viram isso. Então, assim, como vocês vão falar de respeito ao colaborador, de falar da prestadora, claro, se o tomador se quer, se o tomador se quer, ele respeita o seu colaborador que vai cuidar da sua família, vai cuidar do seu patrimônio. Então, acho que respeito é em primeiro lugar. E obrigado, então, espero ter contribuído um pouquinho com vocês. E o tempo é curto, mas eu gostei muito da conversa e obrigado de coração. Valeu, muito obrigado. Obrigado a todos também que nos acompanharam. Só lembrando que nós iniciamos hoje essa nova série que falaremos sobre os recursos humanos e vamos estressar os componentes dessa parte dos recursos humanos, uma parte tão importante no projeto de segurança como um todo. Falamos de tecnologia, agora entramos no fator humano. Então teremos especialistas, profissionais voltados para essa área. Então tende a ser um bate-papo bastante interessante nos próximos programas. Então deixe esse alerta, por favor, compartilhem com seus amigos, seus colegas, pessoas que porventura não puderam ver esse programa, fica gravado e para os próximos programas estaremos aí todas as sextas-feiras. Muito obrigado e boa noite, Eitan Magal, muito obrigado e boa noite, Carlos Faria. Palavra com vocês antes da nossa despedida. Legal, bom, boa noite para todos, né, nossa audiência. Obrigado, Marcelo. Foi muito bom nesse nosso bate-papo e a gente acho que começou muito bem essa nova série, né, para estressar recursos humanos aí. Um ótimo final de semana para todo mundo. Bacana, Marcelo. Obrigado por aceitar nosso convite. João, Carlos, o pessoal que está nos acompanhando, estou olhando aqui no chat, acho que hoje bombou, viu? Hoje teve um engajamento bacana. Isso aí, acho que é um assunto muito empolgante. Acho que uma das primeiras aulas que tive aqui no Brasil, eu falei, pô, gestão de pessoas no Brasil é uma arte. Então, se prepara. Não tem certo, não tem errado, ok? Tem uns certos desafios, mas no final tem como chegar em excelentes resultados. Tá? Que a gente tem muita gente boa aqui nesse segmento e depende muito da gestão novamente. Tá? Mas vamos estressar mais este assunto, tem
semanas aí na frente. Semana que vem é o feriado, a gente vai colocar um replay para pessoas que não estão nos acompanhando. Hoje vamos escolher o programa, mas a gente está aqui sempre, todas sexta-feiras à noite. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Ok, muito obrigado para todos. Então, Cavalco, equipe técnica que nos manteve no ar até agora, muito obrigado também. A todos que acompanharam conosco, agradecemos demais a participação, valorosa participação de vocês. E até a próxima sexta-feira com mais um Condomínio Seguro. Bom final de semana a todos, uma boa noite. Boa noite, gente. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso cowork, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo, e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.